Bom, oficialmente, então, tá ligado aí, Ricardo? Tá? Ok. Boa noite, então, a todos vocês aqui do presencial, o pessoal do online, que está aí acompanhando também a nossa Semana do Alfartano. E chegou o grande dia da língua portuguesa. Eu digo a vocês que eu estava ansiosa por este momento. Porque eu estava vendo a Fault, o Tchê, o Lustosa. Eu falei, cara, tem que chegar a minha vez logo. E vai ser essa energia, porque amanhã a gente está indo lá para a Missão Goiás. E eu tenho que levar um pouco disso daqui para o pessoal de lá, para eles entenderem o que é ser um alfartano. E isso daqui eu acho que é um caldeirão de emoção e a gente consegue passar para o online aquilo que acontece aqui. Enfim, o que é que eu preparei para a nossa aula de hoje? Um conteúdo que é comum a todos vocês, que é comum para qualquer edital, que é comum para todo mundo, que é verbo. Mas verbo é um conteúdo bem amplo. Então, eu tive que fazer o quê? Um recorte temático, aquilo que traz dúvida, para que a gente possa conversar um pouco sobre esses pontos que trazem dúvida. Então, a ideia hoje não é falar de verbo de modo isolado, mas a gente vai trabalhar com a chamada locução verbal, tempo composto e voz passiva. Como é que eu diferencio uma coisa da outra? Como é que eu sei que aquilo ali é uma locução e não um verbo colocado ao lado de outro verbo? Por exemplo, numa oração reduzida. Tem muita gente que tem dificuldade. E banca cobra isso? Sim, banca cobra isso daí. Essa identificação. Então, a ideia foi fazer o quê? Trazer aqui algumas regrinhas básicas para que você consiga diferenciar um termo aí do outro, uma construção da outra, e para que você aprofunde um pouquinho mais o seu conhecimento acerca do verbo, no que é, enfim, o verbo. Não é uma aula de morfologia, é uma aula muito mais, sim, voltada para a morfologia, mas também aplicada na sintaxe, porque eu trouxe várias frases, várias orações aí, para que a gente dê uma analisada com calma, para verificar como é que isso vai aparecer, beleza? Então, qualquer dúvida, é só... Sora, não entendi aquele negócio ali. Perguntar que se eu souber eu respondo, se eu não souber eu te enrolo, né? Mentira, mentira, mentira. Então, vamos lá. Inicialmente, criei uma tabelinha para que a gente consiga identificar uma coisa da outra. Porque tem muita gente que ainda se confunde na hora de classificar. É importante entender essa classificação? Sim. Eu digo que língua portuguesa, a gente vai pela inteligência mesmo, pelo raciocínio lógico, pela ideia de compreensão e interpretação daquilo que está sendo solicitado. Então, você tem que ter o quê? A cabeça aberta para a língua portuguesa. Professora, isso sempre é assim? É uma resposta que eu vou te dar sempre. Não. Às vezes, isso pode aparecer de forma diferente. E a gente tem visto o quê? Que as bancas vêm se profissionalizando a cada dia e o que a gente vê nem sempre é aquilo que a gente gostaria, mas algumas exceções e coisas do tipo. Então, vamos pensar aqui na ideia de verbo. E com relação a verbo, a gente vai falar sobre algumas categorias. Primeira categoria que a gente vai falar é a locução verbal. Depois nós vamos falar sobre tempo composto. E por fim, a gente vai falar sobre voz passiva. E aí, eu já vou aqui colocar uma abreviação para que a gente não fique se repetindo. Locução verbal é o LV, o tempo composto é o TC e a voz passiva é o VP. São coisas diferentes. Vai falar, pô, mas está tudo isso aí, é tudo uma coisa só. Não. A gente vai perceber que existem algumas características inerentes a cada uma dessas construções. E quando a gente percebe essas características, é mais difícil da banca nos enrolar. É mais difícil da banca passar um migué, falar para você que aquilo é um tempo composto, quando na verdade não corresponde à verdade.
Então, o que é que eu vou pensar acerca disso daqui? Vamos ver se eu consigo separar bonitinho. Primeiro, a gente vai falar sobre verbo auxiliar. A gente vai falar sobre o verbo principal. Sobre voz. E olha que interessante, sobre preposição. Preposição. Essa aqui é uma pegadinha comum em banca. O cara está acostumado com locução verbal formada só por 2 verbos, aparece uma preposição ali no meio, fudeu. Que outra palavra? Lascou-se, exatamente. Enfim, esqueci, a gente está no online. Mas enfim. Então, como é que a gente vai separar isso aqui? Nossa, já ficou torto, eu sei. Mas tem tudo a ver com a musiquinha que a gente vai cantar hoje. E é uma música nova, gente. Provavelmente você conhece. Espera aí, vamos separar aqui bonitinho. Não se preocupe, eu não vou cantar muito, não. Na verdade, a gente estava ali numa reunião e eu estava pensando na música. Então, eu ainda nem sei se eu vou cantá-la. Olha só. Vamos separar assim, para falar um pouquinho sobre essas construções todas. Não precisaria fazer esse último, mas eu sou uma pessoa chata. Então, olha só. O que é que a gente precisa saber, inicialmente, sobre essas construções? A locução verbal, quando a gente pensa em verbo auxiliar, a gente vai pensar em vários. Vários? Sim. Eu não tenho uma rigidez quando eu trato de locução verbal. Vários verbos podem ali entrar como verbos que desempenharão o papel de verbo auxiliar. Então, eu tenho uma sequência gigante. Então, eu posso pensar o quê? Que a locução verbal, ela tem vários verbos que podem desempenhar o papel de verbo auxiliar. Para verbo principal, a locução verbal ela vai apresentar infinitivo e gerúndio. Sorá, e o particípio? Não é locução verbal. Como assim? Eu já vou explicar. Vamos terminar de preencher a tabela, que depois eu vou falar sobre o que a gramática fala sobre isso daí, para que você entenda. Voz. Na locução verbal, a gente tem voz ativa. Preposição, nós temos quando o verbo principal é infinitivo. Isso aqui, já ajuda um montão na hora da identificação, tá? Com relação ao tempo composto, o que é que a gente vai ter? Verbo auxiliar no tempo composto, a gente só tem 2 possibilidades, que é o verbo ter ou o verbo haver. No tempo composto, o verbo principal ele só pode ser particípio. E a nossa voz sempre é ativa. Eu tenho preposição no tempo composto? Não. Geralmente não. E com a voz passiva? Veja só, na voz passiva, o verbo auxiliar canônico é o verbo ser, beleza? Vou colocar ele até maior aqui, é o verbo ser. No entanto, porém, todavia, contudo, às vezes pode aparecer um outro verbo ali no papel do verbo ser. Nossa, mas eu nunca vi isso. Eu vou te mostrar hoje, vou comprovar. Por exemplo, pode ser o verbo estar, pode ser o verbo ficar. Eu vou mostrar depois, mas a gente sabe que, por regra geral, é muito mais comum, muito mais frequente, que seja o verbo ser. Só que nada exclui, e eu diria até o verbo ir, o verbo vir, às vezes aparece como verbo auxiliar na voz passiva. Calma que eu vou mostrar. O verbo principal,
é particípio. Assim como a gente tem no tempo composto. E a voz aqui é passiva. Vai ter preposição? Também não. Então, essa tabelinha inicial, você vai deixar ela guardada lá no coração. Porque você verá que vai utilizar... Opa, deixa eu dar uma olhadinha na tabela. Isso daqui já ajuda bastante na hora da identificação, na resolução de exercícios voltados para verbo, tá? Na verdade, locução, tempo composto e voz passiva. O que é comum? Olha só. Locução verbal, geralmente a gente atribui tudo isso, tempo composto e voz passiva, como locução verbal. Às vezes a banca menciona, a voz passiva é formada pela locução verbal do verbo ser mais o particípio. Beleza. As bancas ou as gramáticas geralmente generalizam locução verbal para tudo. Mas é necessário que nós saibamos que dentro da locução verbal existe tempo composto, existe voz passiva, que seguem uma construção um pouquinho diferente. Então, mesmo que a banca mencione, olha, essa voz passiva ela é formada pela locução verbal, beleza. Você vai dizer, tudo bem, a professora falou que está dentro da ideia de locução. Mas eu sei, com toda a minha grande sabedoria, que existem condições, existem construções específicas para o tempo composto e para a voz passiva. Tá? O que é que confunde mais? Confunde mais tempo composto e voz passiva, porque o verbo principal, nos dois casos, ele está no particípio. E aí o cara olha, vê o verbo lá no particípio e fala, é voz passiva. A maioria cai para a voz passiva, mas eu tenho que lembrar que existe o tempo composto. Se o verbo principal é infinitivo ou gerúndio, você já sabe que você está diante ali de uma locução. De uma locução verbal que pode apresentar uma configuração um pouco diferente, dependendo da situação. Mas aqui, no particípio, a gente só tem essas duas possibilidades, tá? Quando acompanhados de verbo auxiliar. Depois a gente vai tratar da separação dessas construções aí. Beleza. Já que a gente vai tratar dessa junção de dois verbos, a gente tem que relembrar algumas coisas. Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente tem que relembrar algumas coisas. Porque tem gente que está se perguntando, tempo composto, de onde saiu essa bagaça de tempo composto? Saiu daqui. Vamos relembrar o seguinte. Relembrando o quê? Vamos voltar lá na morfologia, porque tem muita questão também que trata do sentido do verbo. Dá para substituir a locução verbal tal pela construção tal? E aí o cara olha e fala, acho que não dá, o sentido se modifica. A gente teve questão recente, banca CESP, da polícia, para as carreiras policiais, que fazia a substituição do foi pelo era, perguntando se era possível naquele contexto. Então, a gente tem substituições também. Então, é necessário que a gente recupere e relembre a ideia da morfologia, o que é que ela diz. A morfologia, ela separa... Deixa eu pegar aqui o azul. Ela vai separar o verbo em tempo simples e tempo composto. Então, vamos lembrar, inicialmente, do tempo simples. No tempo simples, nós temos indicativo, subjuntivo, imperativo. E ainda nós teremos as chamadas formas nominais. Quando a gente tem o primeiro contato com o verbo, é isso daqui que a gente estuda. Indicativo, imperativo, subjuntivo e as chamadas formas nominais. Aí eu tenho que lembrar dos tempos, porque isso daqui eu separei em modo. Indicativo, modo do quê? Modo da certeza. Subjuntivo, modo da dúvida, da hipótese, da possibilidade. Imperativo, modo da ordem, do conselho.
Forma nominal, modo de nada. O nome já diz, é forma nominal do verbo. Não tem o quê? Flexão, diferente do que a gente tem aqui. Então, para entender essa tabela, eu tenho que partir desse entendimento. Que entendimento é esse? O indicativo, ele é aquele que vai apresentar mais tempos. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. E aí a gente tem presente, futuro do presente e o futuro do pretérito. É aquele que tem mais. O cara fala, puta que panela, eu tenho que saber tudo isso daí para conhecer verbo sim. Gente, verbo é o coração da gramática. Não existiria sintaxe se não existisse verbo. Por quê? Porque a classificação de sujeito, predicado, complemento, parte do quê? Parte do verbo. Então não adianta nada o cara chegar lá na sintaxe se ele não passou pela morfologia, se ele não sabe isso daqui. E a gente tem visto o quê? As bancas cobrarem com frequência. Se é possível substituir, por exemplo, um perfeito pelo imperfeito. Ela não vai usar essa nomenclatura. Ela vai falar aquilo lá. Dá para substituir um foi por um era? Dá. Mas vai alterar o sentido daquilo que é colocado? Dependendo do contexto, sim. Foi é o quê? Algo acabado, terminado. E o era, que é o imperfeito, é algo que poderia se repetir, que pode se repetir, que era constante no passado, mas que não, nada diz que não pode se repetir no futuro. Muda? Claro que muda. Então, a gente tem que lembrar dessas construções da morfologia desses sentidos para aplicar também nas substituições e para conhecer como é que isso funciona na sintaxe. O subjuntivo ele é formado por uma quantidade menor. Nós teremos o pretérito imperfeito, nós teremos o presente e o futuro. O imperativo, nós temos o afirmativo e o negativo, que é aquele que não tem a primeira pessoa, que você sabe muito bem, não dá para você dar uma ordem para você mesmo. E as chamadas formas nominais. E aqui entra a parte importante das locuções, que são infinitivo, gerúndio e o particípio. Por que a gente recupera isso daqui? Para que você lembre que isso daqui... Vou colocar um S. Não, vou colocar um sim. Para o quê? Para a flexão. Isso daqui também você pode flexionar. Isso daqui também para a flexão. Agora, isso daqui é um não. Você não flexiona. A gente só vai ter uma exceção do particípio. Quando? Quando eu tenho aqui, ó, voz passiva. Por quê? Porque você tem que lembrar que aquele finalzinho do particípio, ele vai concordar com o sujeito. As meninas foram levadas. Levadas. Quer dizer, plural e gênero, feminino. Ali sofre uma pequena flexão. Os meninos foram levados. Ó, modificou. Por quê? Porque faz parte da voz passiva no particípio. Beleza. Isso daí eu tenho que saber. Aqui, não. Aqui, não. Aqui não sofre flexão. A flexão quem sofre está aqui e não aqui. Particípio flexionado, você está diante de tempo composto? Não. Particípio flexionado, você está diante de voz passiva. Eu gosto de fazer isso daqui porque você vai por eliminação.
Conforme você vai juntando essas informações, você vai construindo uma linha de raciocínio, de lógica, para identificar os elementos na língua portuguesa. Isso é muito melhor entender do que... Vou decorar, vou tirar uma foto, professora, essa tabela, vou colocar porta da geladeira. Não, porta da geladeira você não vai muito, né? Tem que ser outra porta. Porta do... sei lá, né? Em algum lugar que você esteja com mais frequência. Não dá para ser a televisão. Do Alfa, exato. Você coloca aí na sua carteira, é a contracapa do caderno, diga. Ó, ele perguntou se o particípio, quando está flexionado, ele está flexionado como verbo principal. O particípio, quando está flexionado, ele está numa voz passiva. É só aí que o particípio admite a flexão. No tempo composto, o particípio não admite flexão. Por quê? Porque aqui eu tenho uma voz ativa. Então, quem sofre a flexão é só o auxiliar. Lá, eu tenho uma voz passiva. Então, ali admite-se a flexão. Por quê? Porque eu tenho, teoricamente, um verbo que passou da forma ativa para a voz passiva. Então, ele sofre flexão por causa disso, porque ele tem que concordar com quem? Com o objeto que vira sujeito. Então, ele tem que sofrer alteração, porque não tem como eu saber, olha que coisa mais lógica da língua portuguesa, não tem como eu saber se o objeto vai ser masculino, feminino, singular ou plural. Então, eu não posso manter uma regra rígida se eu não sei o que vai ser o objeto. Então, por isso que ele sofre flexão. Porque o sujeito, qual é a regra maior de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito, não é isso? Se eu tenho um sujeito que pode se modificar de uma voz ativa para uma voz passiva, eu tenho que ter uma regra que contemple a concordância. Então, para a voz passiva, que existe essa possibilidade, eu tenho que possibilitar o quê? A concordância com o sujeito. Então, é isso. A exceção, isso. Ele perguntou se a única exceção é aqui na forma nominal. É, a única exceção, e ó, é uma exceção de flexão que não é com pessoa, do jeito que a gente tem aqui. Modo, número, pessoa. Não, é uma exceção só com relação a gênero e número. Não vai concordar com ele, com ela, não vai seguir a mesma flexão. A única flexão é de gênero e número, que é só naquele finalzinho, né? Que é o S e o O e o A. Só isso daí. Com relação ao resto, nada se modifica. A tabela continua aqui. Lógico que essa tabela é só um norte, para a gente se orientar. Depois você pode encontrar aí construções diversificadas. Eu vou mostrar depois algumas delas. Então, ó, eu tenho que partir do quê? Desse conhecimento. Por quê? Porque as construções com locução verbal, com tempo composto, com voz passiva, elas partem desse conhecimento. Quem é verbo auxiliar aqui? Ó? Verbo auxiliar vai estar no indicativo, vai estar no subjuntivo, vai estar aqui no imperativo. E o verbo principal? O verbo principal vai ser sempre representado por uma forma nominal. Qual é a outra lógica que eu posso trazer para cá? A forma nominal, ela só aparece em duas situações. Ou ela aparece na locução, e locução você entenda tudo, tempo composto e voz passiva, ou ela aparece sozinha, na oração reduzida. Então, eu só tenho duas possibilidades de usar a forma nominal. Ou ela está fazendo parte de uma construção com dois verbos, ou ela está fazendo parte de uma oração reduzida. Então, olha como a gente mistura morfologia e sintaxe, inevitavelmente. Tenho que conhecer a morfologia para entender a aplicação na sintaxe. Se você estiver diante de um verbo na sua forma nominal, sozinho, você vai pensar nessa tabela aqui? Não. Você vai lembrar o quê? Pô, verbo na forma nominal sozinho, só posso estar diante de uma oração reduzida. Não tem como estar diante de locução, tempo composto, nada disso. Por quê? Porque para isso ele precisa de um verbo auxiliar. E a forma nominal sempre será verbo principal. Mas isso é lógico. Por que sempre vai ser, professor? Por que não pode ser
o infinitivo auxiliar? Porque eu não vou colocar o quê? Flexão. Por que eu não posso ter um gerúndio ali de auxiliar? Porque eu não consigo flexionar da mesma forma que eu flexiono todos os outros. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, no presente do indicativo, por exemplo. Não consigo com estes aqui. Se não sofre flexão, não vai ficar no lugar em que ela é essencial. Vai ficar onde? No lugar em que ela é fixa, em que ela é rígida, que é aqui na forma nominal. Então, isso daqui eu tenho que relembrar para entender o que vem depois. Certo? Tudo relembrado, tudo no seu devido lugar. Percebi pelo rosto de vocês, pela feição, todo mundo sorridente, falando exatamente o que eu precisava numa quinta-feira. Verbo. Afinal de contas, é aquilo que dá energia, é aquilo que a gente tem mais desdobramentos. Sim, mas isso aqui é só um recorte. Tá? Então, vamos começar falando da locução verbal, apresentando alguns exemplos, porque a gente tem ali até algumas exceções. E eu vou recuperar, eu vou trazer da sua alma o conhecimento da morfologia e da sintaxe. Tá? Por quê? Porque todos que estão aqui, eu olho na cara de vocês e vejo que isso daqui é brincadeira para vocês. Professora, vamos apertar mais o negócio, porque está muito fácil. Então, eu vou dar uma aprofundada no negócio. Você vai levantar a mão e falar, professora, aí sim, agora eu estou começando a gostar, porque até então é coisa quinta série. Né? Quem nunca fez isso aqui na quinta série? A professora falava para você, você vai levar para casa e vai conjugar o verbo amar, comer e dormir. Você tinha a terminação das 3 conjugações, ar, er e ir. E você tinha que conjugar no quê? No indicativo, no subjuntivo e no imperativo. E levar para a escola, né? Depois aquelas 10 folhas. Tchaf, 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 virando, tudo conjugado. E você fazia o quê? Você só copiava do livro. Não era assim? Pegava a sequência da terminação, porque o professor só passava o quê para você? Verbo regular. Só esses verbos regulares. Se ele colocasse lá o verbo pôr, por exemplo, vinha o cara, eu ponhei, tu ponhastes, ele ponhou, e lascava tudo. Mas, enfim, então isso aqui você já está habituado, já está familiarizado. Vamos dar uma aprofundada no negócio. Nem tanto, eu vou com calma. Vou falar da locução verbal. Vamos falar da nossa locução verbal. A locução verbal, vamos pensar em pequenas coisinhas que a gente colocou ali, mas vale sempre a pena repetir. Locução verbal. Na locução verbal, o meu verbo auxiliar, podem ser vários, professora, você falou vários. Agora, o meu verbo principal, gente, isso aqui é muito importante, que você vá repetindo as construções à medida que você for escrevendo. Por quê? Porque isso vai fixando. O meu verbo principal, ele é infinitivo ou ele é gerúndio? E ainda uma coisa importante, isso daqui, respira fundo e guarda no coração. Ele pode ter preposição. Ele pode ter preposição. Pode, estou falando que tem, pode ter preposição. Então, a gente tem aqui esse tipo de construção. Beleza. Vamos pegar aqui algumas frases. Olha só, vou manter até a mesma ideia para que você entenda bem. João vai fugir com Teresa. João estava fugindo com Teresa. Se João fosse fugir com Teresa, João, vá fugir com Teresa. Vou colocar o resto aqui, ó. João
tem que fugir com Tereza. E é uma que não tem nada a ver com a paçoca, mas vou colocar aqui. Passei a sentir frio. Então, olha só. Então, aqui as nossas frases. Várias possibilidades. Então, eu tenho o verbo no infinitivo ali, como verbo principal, tenho o verbo no gerúndio, e aí repetir ali algumas vezes o verbo auxiliar para que você veja bem a ideia qual é. João vai fugir com Tereza. Tá aqui a nossa locução. Então, diante dessa construção, uma coisa legal. Uma coisa legal, pode ser legal, mas pode ser o pavor também, o terror das pessoas. O verbo que vai trazer mais dificuldade para você identificar, guarda isso, o verbo que vai trazer mais dificuldade para você identificar, se você está diante de tempo composto, de locução, tempo composto não, pode ser, mas se você está diante de uma locução ou de um verbos separados, é o infinitivo. O infinitivo é o cara que traz mais problema na hora da identificação. Ah, professora, por quê? Porque ele está ali na locução, ele está na forma reduzida, ele pode aparecer com preposição, sem preposição. É um cara que você vai ver que vai trazer mais problema. Os outros, não estou dizendo que sejam mais fáceis, não. Mas os outros, eu particularmente considero mais simples. Agora, o verbo no infinitivo, ele traz mais dúvida, porque ele é mais frequente. Geralmente, as orações reduzidas aparecem mais com o verbo no infinitivo. E aí, você acaba tendo dúvida. Então, olha lá. João vai fugir com Tereza. É a nossa locução verbal. O meu vai flexionado, porque ele tem que concordar com quem? Com o sujeito, João. Está lá, voz ativa. Verbo auxiliar concordando com o sujeito, o verbo principal no infinitivo. Está tudo certo aqui. Professora, não daria para ser João vai alguma coisa? Primeiro que ir, quem vai, vai. Não tem complemento. Então, não tem nem como imaginar que isso daqui que vem depois do verbo é uma oração reduzida, é complemento do verbo. Não dá. Por quê? Porque esse verbo é verbo intransitivo. Acabou aí a sua dúvida. João estava fugindo com Tereza. Olha só, estava fugindo. Quem estava fugindo? João. Sorá, o verbo estar ali. Eu acho que o estar, geralmente, ele é verbo de ligação. Não seria um predicativo? O fugindo? De onde você tirou isso? Não. Por que não poderia ser o predicativo fugindo? Primeiro, porque ele está no gerúndio. Você pode ter essa dúvida se for particípio, mas no gerúndio você não pode ter essa dúvida. E o meu verbo está concordando com João? Sim. Ele é o verbo auxiliar? É. Fugindo é o quê? Verbo principal. Tudo isso daqui é o quê? É uma locução, voz ativa. João estava fugindo? Sim, João estava fugindo com Tereza. Beleza. Rimou, né? João estava fugindo com Tereza, beleza. Sem nenhum problema. É a nossa locução. Lembre-se de que, na locução, o verbo auxiliar, tanto faz. Eu posso ter vários verbos ali, contemplando o papel de verbo auxiliar. Olha o outro caso. Se João fosse fugir com Tereza, você tem aqui, eu não coloquei o resto. Mas aí você tem um fosse. E você, que é macaco velho em língua portuguesa, olha, já sabe que você tem um se. Caso João fosse fugir com Tereza, você sabe ali que traz ideia do quê? De incerteza, de possibilidade. Logo, o verbo auxiliar está o quê? Subjuntivo, concordando com João. E o fugir ali no infinitivo,
acompanhando ali o nosso fosse, que é o verbo auxiliar. Você está diante da locução aqui. Porque você tem infinitivo, o verbo ali conjugado, concordando com quem? Com ele, com João, sem o menor problema. Mesma coisa. Se João fosse... Como que eu posso pensar que isso aqui é alguma coisa que completa? Se João fosse o quê? Fugir com Teresa. Como é que, se eu imaginar que isso aqui seja uma oração reduzida, eu tenho que desdobrar. Eu tenho que o quê? Eu tenho que desdobrar para ver se ela realmente é uma oração reduzida. Eu tenho que desenvolver. Dá para desenvolver? Fugir com Teresa? Se João fosse que fugisse com... Não dá. Eu tenho que fazer esses pequenos testes para perceber que aqui é uma locução, é uma construção que não se separa. João, vá fugir com Teresa. O que eu tenho? Ó, a vírgula. João é o que aqui? Vocativo. João, vocativo. Vá fugir com Teresa. Então, ó, o cara fica olhando, eu nunca vi, né? É difícil a gente ver com o verbo no imperativo. É difícil, mas existe. Vá fugir com Teresa. João, ele, né? Então, você tem aqui o verbo que concorda com o nosso sujeito e ainda o fugir no infinitivo acompanhando, ou seja, locução. Locução verbal. Claro que aqui são construções e orações simples, porque a gente tem que analisar a teoria primeiro disso daqui. Depois, você que está aí acompanhando tem o material e, como sempre, eu trago o texto para que você veja em ação as construções, porque de modo isolado é uma coisa. No texto, o cara já se perde. E, como sempre, eu trouxe o nosso ilustríssimo Machado de Assis. Eu estou fazendo a aposta do milênio. Cairá na sua prova o texto do Machado de Assis. Você já vai estar tão habituado, que ainda a gente vai ter a sorte de cair um dos textos que a gente já fez em sala. Amém. Senhor, passou um anjo. Eu ia falar uma bruxa. Não, errei, né? É um anjo que passa, né, a bruxa. Amém. Aí depende, né, se é um anjo ou se é uma bruxa. É um anjo para quem sabe, é uma bruxa para quem não sabe. Olha só. E aqui? Aqui é que tem dúvida. Aqui, nesse ponto. João tem que fugir com Teresa. O que é que a pessoa condicionada, mecanizada, eu diria, faz? Olha esse que. Pensa, João tem que fugir com Teresa. Pensa que isso daqui é o quê? Oração. Pensa que isso aqui é oração. Olha a pessoa tomando naquele lugar aqui. Quase falei. Olha só a pessoa tomando naquele lugar aqui. Isso aqui é uma oração? Não. A gente está diante aqui do quê? De uma locução. Porque é que você não pode imaginar, e olha como vai clarear a sua mente agora. Amém, Senhor. Acorda, você que está dormindo, pessoal do online, que eu estava vendo aqui, ó. Assim. Olha como você vai entender agora. Presta atenção, que essa regra você vai falar, meu Deus, como é que eu vivi durante a minha vida inteira e ninguém me falou isso? Quem estava esperando a minha pessoa, né? Agora eu vou falar e você não vai esquecer mais. Se você esquecer disso daqui, se você errar essa questão na sua prova, você nem me fale. Não quero saber, não te conheço. Atravesse a rua, cruze. Não, na próxima eu acerto. Olha só. O cara olha esse que, ele vai imaginar que isso aqui é conjunção integrante. João tem isso. E vai classificar isso daqui como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Só que olha que animalzinho. Se isso daqui, pensa comigo, como eu falei, olha a lógica do raciocínio. Se isso daqui fosse uma oração reduzida, se você está dizendo que isso daqui é uma conjunção, esse verbo ele teria que estar como? Conjugado. Não é? Exatamente, foi o que ele perguntou. É papel de preposição? Exato. O que é que eu tenho aqui, ó? Se isso daqui fosse conjunção, isso daqui teria que estar conjugado. Se isso daqui não está conjugado, quer dizer que isso daqui não é uma oração.
Isso daqui está fazendo o papel de preposição. Quando eu estou diante do verbo, aí anota aí, quando eu estou diante do verbo ter e do verbo haver, eles admitem o quê? A preposição de. Só que a oralidade e o uso cotidiano fazem que nós façamos a substituição. Você não vai colocar o de, você coloca um que. João tem de fugir com Maria. Se fosse um de ali, você não errava. Eu espero. Você não ia errar, se fosse um de ali. Só que a banca vai colocar o de para você? Não, a banca vai colocar o que. Exatamente, o que para você? A banca vai colocar o que. Ah, ficou horrível isso, né? Você entendeu o que eu quis dizer. A banca coloca que, ela não coloca de. Por quê? Porque isso aqui é que traz mais dúvida. O cara vai na forma mecânica e acredita que tem duas orações, quando na verdade a gente tem uma oração absoluta, única. João tem de fugir com Teresa. Acabou. Ó, por que aqui você não confunde? Passei a sentir frio. Porque você tem a preposição a. Aí o cara olha, passei isso, a sentir frio. Não. Você tem a preposição, você tem aqui o verbo no infinitivo, no entanto, porém, todavia, isso daqui é uma única construção. Isso aqui é um período único também. Passei a sentir frio. Com o que vai trazer dúvida. Professora, mas existem situações em que nós estamos diante de uma oração reduzida, em que ela pode apresentar a preposição e o verbo na forma nominal, não é verdade? Sim, é verdade. Só que existem outras construções em que isso não acontece, eu tenho que saber diferenciá-las. E não adianta achar que existe sempre uma forma, uma técnica, que não existe. A gente precisa analisar em contexto para verificar isso daqui. Aqui são exemplos isolados, separados, beleza? Mas a gente tem que analisar em contexto. Isso aqui é para que você perceba que às vezes a banca pode tentar te enrolar. A locução, tá lá, ó, ela tem preposição. Quando o quê? Quando esse nosso verbo aqui está no infinitivo. Ela pode dizer, começou a fazer, por exemplo. A preposição a preposição de, o que na função de preposição. A gente tem várias possibilidades. Então, depende do quê? Do seu olhar clínico. Você tem que analisar, olhar e analisar, para verificar quando é que dá para usar, quando é que não dá, quando é que é uma locução, quando é que a gente tem oração reduzida. Eu vou falar da oração reduzida, eu vou mostrar exemplo, mas no final. Primeiro a gente vai falar dos 3 casos ali, como é que eles ocorrem, quando é que eles ocorrem, para daí dar uma carcada um pouquinho melhor no final, para dizer quando é que não ocorre. Que é o tal da a oração reduzida e aqueles verbos do fama de vos. Calma, eu vou explicar, né? Beleza. Locução verbal é a primeira etapa da noite. Diga. Quem está falando? Ah. Ele perguntou se mudaria o sentido colocando o de no lugar do que. Não muda, não muda, não muda. Nem o sentido, nem com relação à gramática. Se mudar, se substituir, a banca pode perguntar, o que pode ser substituído pelo de sem alteração gramatical ou mudança de sentido? Certo. Não altera nem gramática, nem sentido, não altera nada. Por isso que eles são equivalentes. Então, não tem isso. Posso substituir. A gente diz o quê? A norma culta da língua mais polida, ela faz uso do de. Mas o que, não, de preferência, mas o que não está errado. Porque é mais comum que a gente utilize na oralidade o que. Mas o de é a norma mais polida. Ah, então tanto faz usar na redação. Na redação, você tem que dar preferência para quê? Para a norma culta, para mais polida. E tenho certeza, galera, tem certeza.
O cara que usa um tem-de ou um AD no lugar de um que na redação, já, sabe, um oásis para a banca, quando corrige seu texto. Vai falar, caralho, esse cara sabe, né, como é que se usa, sabe que esses verbos aí, eles fazem uso da preposição. Tá difícil, gente, né? Eu estou tentando dar uma aliviada, porque senão o pessoal fica bravo. Onde já se viu a professora falando palavrão? Ah, quase fiz outro sinal, né? Mas, enfim, pois é. Vamos lá. Já foi a locução. Vamos falar um pouquinho agora do tempo composto. O nome diz, e você já precisa ter aí na sua mente do que é que eu vou falar. Já sei, tempo composto. Você falou do tempo simples, quer dizer que existe o tempo composto. Exato. A gente vai recuperar um pouquinho da questão da morfologia? Sim. Vou falar aqui rapidinho. Recupera. Verbo auxiliar no tempo composto. Ter ou haver. Mas já digo de cara. O ter, 99% das vezes você encontrará. O haver, 1% das vezes. Mas existe, você precisa saber que existe, e é isso que tem que estar guardado aí. Verbo ter, o verbo haver, para o tempo composto. Verbo principal vai ser o particípio. E para que a gente não perca a mão, lembre-se que aqui você tem voz ativa. Aqui você tem voz ativa. Então tá, vou colocar aqui nesse canto. Essas são as condições para o chamado tempo composto. Lá na morfologia, nós temos tempo simples e tempo composto para os verbos. Sora, tem que decorar isso daí, meu filho, você tem que saber que existe. Tem que saber que existe. Inevitavelmente, a banca faz o quê? Faz alguns recortes com relação ao conteúdo. As bancas não mencionam nomenclatura, mas você tem que saber. Quando ela diz que dá para substituir uma coisa por outra, você tem que saber se aquilo ali é um correspondente ou não. Então, você tem que conhecer o quê? O aspecto morfológico para poder aplicar no aspecto sintático. Então, o tempo composto, vou colocar de novo. Uma tabelinha aqui. O tempo composto, ele é um pouco diferente do simples, porque ele não tem tantas categorias como a gente vai ter ali. Por exemplo, no tempo composto, você vai ter, sim, o modo indicativo. Você também tem, vou colocar mais para cá, o subjuntivo. Ah, e tem o imperativo? Não. Tempo composto a gente não tem imperativo. Para o tempo composto, nós teremos duas daquelas formas nominais, que são infinitivo e gerúndio. Aí o cara vem com a porcaria da pergunta. Por que é que não tem particípio no tempo composto? Aí você responde, venha para a tabela. Por que eu não vou ter particípio no tempo composto? Porque o particípio vai ser o verbo principal. Eu não tenho como ter, que coisa mais interessante. Particípio com particípio. Particípio, não dá, não tem como ter isso daí. É diferente. Então, como é que eu vou apresentar o tempo composto? Olha lá. Coloquei em vermelho, tá? O tempo composto no indicativo, ali você tem algumas categorias. Aqui a gente vai ter uma quantidade menor. Nós temos o pretérito perfeito composto. Nós temos o pretérito mais que perfeito composto. Temos o futuro do presente.
e temos o futuro do pretérito. Beleza? No subjuntivo, o que nós teremos? No subjuntivo, a gente vai ter praticamente a mesma coisa. Você tem o pretérito perfeito, você tem o pretérito mais que perfeito, você tem o futuro. Não apague a tabela. Isso, daí para cá, isso. Muito obrigada. O futuro. Professora, olha a outra pergunta do cara que não está usando a cabeça. Professora, por que que no subjuntivo aqui é pretérito perfeito composto? Beleza, por que que aqui não é pretérito perfeito composto? Porque eu não tenho pretérito perfeito no subjuntivo. O que que eu tenho no subjuntivo? Que ele acabou de apagar. Tudo bem, Marlon, tudo bem, está perdoado. Eu tenho o pretérito imperfeito. Então, eu não preciso colocar... Aqui eu tenho o pretérito imperfeito? Não, ele vai estar dentro de uma outra categoria. Calma aí. E aí eu tenho, no infinitivo, eu tenho infinitivo pessoal e o impessoal. Gente, não vou me debruçar disso daqui. Na aula de verbos só para morfologia, a gente fala dessas classificações, das flexões todas. Isso aqui é só uma retomada para que você saiba do que a gente está falando. E no gerúndio eu já vou colocar um exemplo. Então, ó, tempo composto é isso daqui. Então, veja, tempo composto é isso daí. Como ele é formado? Verbo ter e haver e particípio. Como é que a gente constrói? Vou colocar um exemplo aqui para que você veja. Fica em azul. O pretérito perfeito do indicativo aqui no tempo composto, ele é formado pelo verbo ter e haver no presente, mais o particípio. Qual que é o presente do verbo ter? Primeira pessoa só. Eu tenho, não é isso? Tenho. O que é que eu preciso juntar aqui para ter o tempo composto, o particípio, certo? Vou pegar um verbo pequeno, o verbo ler, só para que você veja. Tenho lido. Tempo composto. O pretérito mais que perfeito, ele é formado pelo pretérito imperfeito mais o particípio. Qual que é o imperfeito do verbo ter? Eu tinha lido. Tempo composto. O futuro do presente é formado pelo futuro do presente mais o particípio. Eu terei lido. E o futuro do pretérito é o futuro do pretérito mais o particípio. Eu teria lido. Então, olha que coisa mais tranquilex de se fazer. Qual é o verbo que você vai conjugar especificamente? É o primeiro, que é o verbo auxiliar. O particípio, ó, você só espirra o particípio. Sempre é particípio. Aqui é que você tem que tomar. Professora, mas como é que você sabe que o pretérito perfeito ele é formado pelo verbo no presente? Porque você tem que ter estudado morfologia, animalzinho de teta, para saber isso aí. Ah, eu não estudei morfologia. Então precisa retomar para saber como é que é a composição, como é que se forma. Ah, mas eu tenho que decorar, fazer tabela? Não, você precisa saber que isso existe, precisa entender como é que se forma. Não é para decorar nada disso daqui. Mas a gente tem que saber, poxa, se você está diante de um tenho lido, você tem que saber o quê? Você está diante de um tempo composto, porque você tem um verbo ter e um particípio. Eu tenho lido muito. Uma voz ativa. Eu tenho que saber que isso aqui vem de algum lugar. Na gramática, as coisas, puf, joga a bolinha ninja, tuf, aparece. Nossa, eu nunca vi isso daí. De onde saiu? Não dá. A gente tem uma origem para tudo. A mesma coisa acontece com o subjuntivo. O pretérito perfeito ele é formado pelo presente, mais o particípio. O presente de quem? Do subjuntivo. Que eu tenha lido. O pretérito mais que perfeito é o quê? É o imperfeito do subjuntivo, mais o particípio. Se eu tivesse lido. E o futuro?
quando eu tiver lido. Ó, uma coisa que a gente tem que saber, que o futuro do subjuntivo, ele é formado por quem? Por um verbo no infinitivo. Nossa, mas é muita informação. Sim, é muita informação quando a gente trabalha com verbo. O verbo é uma parte complexa da gramática. A gente vai atrelando, juntando, somando informação. Para que no final você consiga olhar e saber do que você está falando. Mas a gente vai passar por essas etapas. Isso aqui é morfologia. Lembre-se, essa aula a gente está fazendo uma somatória de tudo isso daí. Beleza. O infinitivo, a gente tem pessoal e impessoal. Pessoal é aquele que a gente tem pessoa, lógico. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Por exemplo, não vou colocar em primeira pessoa, vou colocar nós. Tivermos lido. Não vai caber aqui, vou colocar no cantinho. Lido. E o impessoal do infinitivo é ter lido. E o tempo composto no gerúndio? Tendo lido. Isso daqui é tempo composto. Só em primeira pessoa ali eu coloquei. Isso aqui é tempo composto. Então, ele é formado pelo quê? Ele é formado pelo verbo auxiliar ter ou haver, flexionado de acordo com cada uma dessas construções, e ainda acompanhado de um particípio. É isso que nós temos para o chamado tempo composto. Tempo simples, daquela outra forma, um único verbo. Tempo composto formado por dois verbos, que é isso que tem ali na nossa tabela. Então, na voz ativa, é isso que nós temos. É só. Olha que beleza, é só. Acabou. Tempo simples, tempo composto, é isso que você precisa saber, basicamente, sobre verbo. Quero ver alguns exemplos, professora. Vamos colocar em ação algumas orações. Vamos. Vamos colocar em ação. Deixa eu carregar as canetas para lá, porque eu sou uma pessoa que vai carregando tudo. Deixa aquela ali. Venha para cá. Vamos pegar a minha folhinha dos exemplos. Afinal de contas, ninguém é obrigado a decorar frase. Olha só. Eu tenho encontrado muitos problemas. João tinha falado a verdade. Nós havíamos participado da reunião. Coloquei aqui um averso para que você veja que pode aparecer. Só 3 exemplos, olha só. Tomar uma água. Já estou com a garganta seca. Felizes? Sim, retorne. Isso, muito obrigada. Sim, muito felizes. Entendemos tudo, tabelinha, tempo composto. Gente, não estou sentindo uma coisa boa de retorno. Sentindo uma, sabe, tipo a bundinha na cadeira, aquela bundinha meio travada, que você fica meio assim. Com medo até de dar uma soltadinha, assim, uma esticada. Mas relaxa. Vai começar quando mesmo? Semana que vem. Então, se você está com problema hoje, não se preocupe, só vai piorar. Né? Só vai piorar. Mas aí piora em doses gradativas. Você vai olhar para a minha cara mais vezes.
A gente vai falar de verbo mais vezes. Você vai ter dúvidas mais vezes, mas só aprende quem tem dúvida. Quem não tem dúvida, sabe tudo, está fazendo o que aqui? Eu quero ser feliz junto com vocês. Não, você tem que chegar aqui com o quê? Com dúvida mesmo, porque é assim que a gente progride. E lembre-se de que, com português, a gente tem que ver o simples também. Isso daqui é o simples, galera. Meu Deus, Sora, é o simples. Sim, está lá na morfologia. Teoricamente, se você for analisar, a gramática ela começa onde? Começa lá na fonética. Sílaba, acentuação, divisão silábica. Depois ela parte para um processo de formação de palavras. Depois ela cai na morfologia. A sintaxe está depois da morfologia. Então você tem que passar por isso daqui, obrigatoriamente. Na minha prova não cai isso. Meu filho, a sua prova cai português? Cai. Então, o edital que eu mais gosto, vou até falar, o edital mais claro, eu diria, o edital mais honesto com as pessoas é ESAF. Porque ela coloca lá 5 tópicos. O que vai cair? Morfologia, sintaxe, tudo. Especifica, vai cair... Não. Morfologia, o que é que você estuda dentro da morfologia? As 10 classes de palavras e tudo. Sintaxe, o que é que você estuda? Oração subordinada, oração coordenada, colocação pronominal, regência, tudo, tudo, tudo. Então é o mais sincero. Por quê? Porque inevitavelmente uma coisa está ligada à outra. Lógico, abriu o edital. Olha como é importante isso que eu vou dizer. Abriu o edital. O que a gente vai focar? A gente vai focar naquilo que está em edital. Só que se você não tiver passado por isso daqui, você vai o quê? Tomar na tarraqueta. Ó, tô aprendendo, hein? Tomar na tarraqueta. Por quê? Porque vai chegar lá na parte da sintaxe, eu vou falar para você, isso daqui é o substantivo. Ele é o núcleo do sintagma nominal. Você vai me olhar. Meu Deus, onde eu estava nessa aula? Provavelmente estava na aula de educação física. E não assistiu a aula de português porque você queria jogar futebol com seus colegas. Maldita hora, professora, se eu soubesse naquela época, verdade. Né? A maioria de nós, se soubesse, fala, meu Deus, para que eu preciso saber desse negócio na minha vida? Depois é que caiu a ficha, eu quero ser polícia, eu quero ser auditor, eu quero ser fulano, eu quero ser que a gente percebe. Mas tem que passar. Então, isso daqui é o básico. Isso aqui é na morfologia. Nossa, mas o básico... Lógico, a gente tem que passar, entender que essas coisas existem, para daí conseguir aplicar de outras formas. Porque vai chegar um momento, e chegará, tenha certeza disso, que vai chegar um momento que tudo isso vai clarear na sua cabeça. Quando vai ser, eu não sei. Né? Bem que eu gostaria. Mas tem gente que assiste a aula de novo, na terceira vez o cara fala, caraco! Entendi agora, hein? Agora eu entendi como é que funciona aquela parada lá, da colocação. Putz, cara, e isso acontece porque você precisa do quê? Você precisa maturar o conhecimento. Isso a ciência comprova, você precisa ver, rever aquilo, porque senão passa. Vai dizer que isso aqui não passou batido? Quando a professora falou que você tinha que fazer o verbo falar, comer e dormir, você fez isso aqui várias vezes. Aprendeu? Não. Por quê? Porque não fez mais vezes, porque não pensou naquilo. Não coloque no automático, no mecânico. Língua portuguesa é pensada. A gente tem cada vez mais questões do quê? Compreensão e interpretação. Então isso aí eu não uso. Claro que usa. Por que o cara colocou um verbo no pretérito perfeito no texto e não no imperfeito? Eu tenho que saber. Sim, porque ele queria dar a ideia de ação terminada, concluída, acabada. Para fazer sentido aquilo que vem depois. Então, eu tenho que saber aquilo ali. Tem que saber. Então, quanto antes a gente começar a estudar, melhor. Porque a hora que o edital abre, você sabe que é um pega para capar, é um Deus nos acuda, salve-se quem puder, e o negócio fica louco. E a gente vai onde? Só na veia. Só naquilo que você precisa saber especificamente. Mas eu vou deduzir o quê? Que isso aqui você já sabe. E tem que saber. Se não sabe ainda, vamos correr atrás. Olha lá, eu tenho encontrado muitos problemas. Tenho encontrado. O que eu tenho? Perdão, vamos dar o verbo. Aqui, voz ativa. Eu tenho encontrado. Eu, praticando ação, voz ativa. Tenho concordando com o meu sujeito. Eu, verbo ter. Já sei que o auxiliar ter e haver faz parte de tempo composto. Eu tenho aqui o particípio.
Só pode ser tempo composto. João tinha falado a verdade. João tinha falado a verdade. Quem tinha? O João. Concorda com ele. Falado. Particípio do verbo falar. Voz ativa. Olha como eu consigo. Vou dar um nó na sua cabeça agora. Eu prometo que eu vou desfazer já no próximo conteúdo. João tinha falado a verdade. Falar. É verbo transitivo direto? Aqui? Sim. A verdade é o nosso objeto? Sim. Dá para passar para a voz passiva isso daqui? O tempo composto eu consigo passar para a voz passiva quando eu estou diante de verbo transitivo direto? Sim. A verdade tinha sido falada por João. Consigo. Tempo composto eu consigo. Lembra aquelas construções com 3 verbos na voz passiva? Vem de onde? Vem do tempo composto. Vem do tempo composto. O tempo composto é voz ativa, está escrito ali. Se é voz ativa, dá para passar para a voz passiva? Sim. Quando o meu verbo for transitivo direto, tiver objeto direto, claro que pode. Nós havíamos participado da reunião. Havíamos participado. Verbo haver, concordando com o nós. Participar. Ah, o verbo haver, professora. Eu sei que ele não flexiona. Por que que ele está sendo flexionado aqui? Porque ele é verbo auxiliar. Quem é o verbo principal? Quem é que manda na bagaça? É o verbo principal. Quem é que vai me dizer a transitividade? O verbo principal. Quem é que vai me dizer se eu devo flexionar ou não o verbo auxiliar? O verbo principal. Eu posso ter o verbo haver como verbo principal? Posso. Posso. E aí, se tiver o verbo haver como verbo principal, esse daqui não sofre flexão. Por exemplo, vou colocar aqui. Só que não estou falando do tempo composto. Deve haver gastos na política. Aí o cara olha, devem haver, professora. Aqui eu tenho locução. Locução verbal. Deve haver gastos na política. Tem que ser plural, afinal de contas são gastos. Então devem haver. Quem é que manda na bagaça? O verbo haver. Por quê? Porque ele é verbo principal. Verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de ocasionar. A gente flexiona? Não, ele vai ficar sempre no singular. Então, o verbo que está aqui, ó, o que acontece, esse verbo aqui? Ele acaba recebendo a mesma ideia do verbo haver. Ele não flexiona. Deve haver. Eu tenho que lembrar, nas locuções, que quando o meu verbo haver é verbo principal, ele vai exigir flexão ou não? Não, no sentido de existir, de ocorrer, de ocasionar, não. O verbo aqui que estiver acompanhando como verbo auxiliar vai respeitar a ideia desse verbo, do verbo haver no sentido de existir. Isso aqui é muito comum. A banca substitui e coloca lá. Na linha 2, o verbo auxiliar deve, pode ser, ela não está dizendo que deve, ela está dizendo, pode ser substituído por sua forma no plural, sem alterar o sentido gramatical, sem alteração gramatical e o sentido do texto. Aí o cara olha, deve haver gastos, devem haver gastos. Beleza, está concordando com gastos. Burro! Não pode. Por quê? Isso aqui é o básico do verbo haver. Verbo haver no sentido de existir. Agora, e se fosse existir? Devem existir gastos. Por que que aqui eu flexiono? Porque o existir aceita a flexão. O cara vai lá e decora a regra. Verbo haver no sentido de existir, sempre singular. Verbo haver no sentido de existir, sempre singular. Verbo haver no sentido de existir, sempre singular. E ele fica. Singular. Aí chega o contrário. Ele olha um existir
eu não sei o que acontece, inverte o polo. Verbo existir no sentido de haver, sempre singular. Verbo existir no sentido de haver, sempre singular. Exatamente. E aí ele fala, putz, não pode. Por quê? Porque é existir. E a gente faz muito isso na fala. Existem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Existem muitos problemas. Na fala a gente faz muito isso. Acaba passando para a forma escrita. Isso é problema, mas isso é problema lógico. Enfia uma faca no pescoço. Claro que é problema. Então tem que tomar cuidado com essas construções aqui, nas locuções. Quando o verbo haver aparece sozinho, beleza, o cara olha e fala, o verbo haver no sentido de existir não tem problema. Mas colocou outro verbo do lado, fudeu. Opa, lascou-se. Por quê? Ele vai olhar e falar, putz, será que é uma locução? Será que... Toma cuidado quando aparecer na locução. Então, havíamos participado, aqui eu coloquei o verbo haver, para que você veja que é possível com o verbo haver, mas o que é mais comum, que a gente tem mais frequência com o verbo ter. Agora, nós havíamos participado da reunião. Eu consigo passar esse tempo composto para a voz passiva? Vai, olha, está aí no seu coração, eu sei, está aqui na garganta e você não quer falar. Dá. Olha o que você tem aqui. Da reunião. Isso aqui pode ser sujeito? Jamais. Em nenhum momento isso aqui vai ser sujeito na voz passiva. Por quê? Porque você olha isso daqui e sabe que tem preposição e sabe que preposição nunca vai estar em sujeito. Portanto, dá para passar? Participado. Nós havíamos participado. Acabou, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada ali. Então, não há necessidade. Dá para passar isso daqui? Não, porque não é verbo transitivo direto. Ele precisa de um objeto direto. Tem objeto direto para virar sujeito? Não. Então, neste caso aqui, não dá. Só tem que tomar cuidado com essas construções, como eu falei. Porque quando for transitivo direto, a gente consegue. Caso contrário, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para identificar. Não é sempre que no tempo composto a gente vai conseguir passar. Mas, quando tiver voz ativa, dá. E lembre-se daquela regrinha. Se eu tenho 2 verbos na voz ativa, eu tenho 3 na voz passiva. Se eu tenho 3 na voz ativa, eu tenho 4 na voz passiva. A voz passiva ela sempre aumenta um verbo. E o contrário, exato. Se eu tenho 4 na voz passiva, eu passo para a voz ativa com 3. Se eu tenho 3 na voz passiva, eu passo com 2 para a voz ativa. Tá? Então, eu tenho essa escaladinha, de cima para baixo. A gente tem que lembrar dessas coisinhas aí. Vamos falar rapidinho, ver se dá para falar antes do intervalo aqui, da nossa voz passiva. Diga. Isso. Sim. Sim, o que a gente tem que... ele perguntou se a gente substitui o tinha sido por fora falado, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção? O tempo composto, e o tempo simples e o tempo composto, ele só vai ter uma relação de substituição que é possível, que é o mais que perfeito e esse imperfeito. Então, se no tempo simples eu tenho o mais que perfeito, eu tenho uma correspondência de mesmo valor lá no tempo composto. Quando consegue fazer essa substituição. Não altera sentido, mas é só nesse caso que você falou, quando é o mais que perfeito. Só nessa situação. O mais que perfeito, quando a gente tem, por exemplo, o mais que perfeito composto, ele é formado pelo imperfeito e o particípio. Então, o verbo auxiliar está no imperfeito. Beleza. A gente tem uma correspondência de sentido? Sim. Agora, se eu tenho aqui, no tempo simples, o mais que perfeito, ele tem o quê? Ele tem lá, no tempo composto, a formação com o imperfeito e o particípio. Já não tem essa correspondência.
Então, eu tenho que lembrar só do quê? Só do tempo simples com correspondência no tempo composto. E não achar que todas as vezes que eu tenho o mais que perfeito, ele serve em qualquer lugar. Não, só neste caso específico, para corresponder. A gente vai ter uma questão aí no material que vai tratar disso daí. Então, vou dar até para exemplificar mais claramente. Mas você só tem que tomar cuidado que não é toda substituição de tempo simples por composto que vai manter. Eu posso substituir isso daqui por isso que vai estar igual o sentido. Não. Não, eu tenho que tomar cuidado. Só para o mais que perfeito e o seu equivalente é que isso acontece. Para todos os outros casos que a gente viu aqui do tempo composto, isso aí não acontece. Mas isso vai depender muito também do contexto de uso. Tá? Então, no contexto de uso, isso aí vai ficar mais claro. Olha só. Vamos falar aqui, então, da nossa voz passiva. Essa daqui... todo mundo cansa de ver. E a gente vai falar da voz passiva, sintética ou analítica? Sintética ou analítica? Muito obrigada. Analítica. Por quê? Por que vai ser analítica? 2 verbos, exato. A sintética tem o quê? 1 verbo. Aí você vai olhar a tabela, nada. Sintética é outra coisa. Você vai ter dúvida... melhor, você não terá mais dúvida quando for analítica. Então, o que é que você tem aqui? Verbo auxiliar. Canonicamente, verbo ser. Porém, no entanto, todavia, contudo, às vezes nós temos verbo estar, verbo ficar, o verbo vir, o verbo ir. Isso aí vai depender. Então, mas eu vou deixar assim. Eu vou te mostrar depois outros exemplos em que aquilo que aparece ali na tabela vai aparecer aqui. O verbo principal vai ser o verbo no particípio. Lógico, aquilo que é mais importante por misericórdia divina, Senhor, que lance uma luz à cabeça de todas as pessoas, nós temos voz passiva. O que acontece? Isso acontece muito. O cara olha a locução e ele fica tentando imaginar, será que isso aqui é voz passiva? Será que isso aqui é tempo composto? Caraca, olha a voz do verbo. Se é analítico, geralmente a gente tem o quê? Um agente da passiva ali. Se tiver agente da passiva, você já sabe que está na voz o quê? Na voz passiva. Claro que isso não é regra. Claro que a gente tem voz passiva analítica, vou colocar exemplo aqui agora. A gente tem voz passiva analítica e nem sempre tem o agente da passiva. Às vezes tem o apagamento do agente. Por quê? Porque não quer mostrar quem praticou a ação, só quer mostrar quem sofreu a ação. Isso acontece. Mas o que eu digo? Você tem que analisar o contexto, você tem que interpretar. Caraca, o cara não pode ter dúvida. Ele tem que olhar e perceber, cara, isso aqui está na voz passiva. Esse cara está sofrendo a ação do verbo. Quem sofre a ação do verbo é um sujeito paciente. Se é um sujeito paciente, eu tenho o quê? Voz passiva. Então, nada de ir direto para a locução, para o tempo composto, para a voz passiva. Tu olhar naquele quadrado demarcado, sabe? Fica ali. Não olha para lá, não olha para cá, só olha aquilo ali. Deixa eu ver, deixa eu tentar imaginar, deixa eu tentar adivinhar. Esse aqui é verbo ter, então. Não, amplia. Olha a construção. Às vezes você acha o agente da passiva, você... Está ali. Isso aí é voz passiva, olha só. E digo... CESP e todas as bancas gostam do quê? De trazer pegadinha, de dificultar. Às vezes o agente da passiva, ele não aparece. E aí recai em quem a sua atenção? Em alguém que vai aparecer de qualquer forma. Não existe a situação em que isso aconteça. Não existe uma voz passiva sem sujeito. Não existe. Impossível, professora. Isso daí eu digo para você, 100% tem que ter sujeito à voz passiva. Por que tem que ter sujeito à voz passiva? Porque é uma condição para a voz passiva. O agente da passiva não é condição. Ele pode aparecer, mas se não aparecer,
Não tem problema, a voz passiva está ali. Agora, o sujeito, não tem como. Se você bate o olho e não encontra um sujeito, você não está diante de voz passiva. Por quê? Porque precisa, é condição para a voz passiva. Você tinha um objeto que virou sujeito. Não é essa a construção da voz ativa para passiva? Você tem um objeto que vira sujeito. Se você não tiver um sujeito, você não fez mudança nenhuma, transposição de voz nenhuma. Precisa do sujeito. Então, olhe com atenção, preste atenção à construção para que você enxergue estes pontos. O que é que a gente vai ter, então, como possíveis construções aqui? Vou pegar as minhas frases. Olha só. A fonte foi demolida pelos operários. O exército estava cercado pelo inimigo. A prataria ficou envelhecida pelo tempo. A cantora vinha acompanhada de seus seguranças. A torta tinha sido preparada por muita gente. Ó, coloquei vários exemplos aqui de voz passiva em que você não vai encontrar só o primeiro, que é o verbo ser. Por que você está fazendo isso, professora, com a minha vida? Eu quero te mostrar que não é só o verbo ser na voz passiva. É mais comum? Lógico que é mais comum. Mas a gente tem outros verbos que também podem fazer o papel de auxiliar no lugar do ser. O que eu tenho que prestar atenção? Esse discurso que eu fiz anteriormente. Eu tenho que olhar e perceber que o meu sujeito sofre a ação. A fonte foi demolida pelos operários. Verbo ser mais particípio. E ó, a concordância com quem? Com ela, com o sujeito, fonte. E eu ainda tenho o agente da ação, os operários. E aí eu lembro do quê? Outra coisa. O agente da passiva sempre é introduzido por preposição. Neste caso, eu poderia retirar o agente da passiva, a fonte foi demolida. Sim, teria o menor problema. Aí o cara se perde, meu Deus, mas e daí? Como é que eu vou saber se é voz passiva? Cacetada! A fonte está sofrendo a ação. Um sujeito que sofre ação é um sujeito paciente, passivo. Ou seja, a voz é passiva. Ó, olha o verbo estar. Como ele está lá no tempo, na locução verbal, mas ele também pode estar aqui. Qual que é a diferença? Você tem um particípio. Na locução, não. Infinitivo e gerúndio. O exército estava cercado pelo inimigo. O inimigo é o agente da ação, não é? Ó a preposição aqui. Isso daqui é o quê? Vou colocar aqui. Voz passiva.
Voz passiva. O exército está sofrendo ação. Interprete. O exército está sofrendo a ação de ser cercado, de estar cercado pelo inimigo. Então eu tenho que interpretar aquilo que eu leio, porque o cara vai seco. Olha, o verbo estar está errado. Isso aí não pode ser voz passiva. Porque voz passiva é verbo ser e particípio. Animal, não é? Tem situações em que isso não acontece. E a gente tem que estar preparado para quê? A gente está indo para a guerra com a banca. O concurso é o quê? A arte da guerra. Sabe mais o cara e chora menos no final. Ele vai olhar e falar, pô, eu já vi isso daí numa aula. Aquela aula, sabe da semana do Alfartano que eu fui, que eu não estava na praia? Exato. Eu vi isso aí, caiu esse bagulho aí na prova. E o cara que foi lá nos finalmente, não encontrou. Então tem que enxergar. Olha aqui. A prataria ficou envelhecida pelo tempo. Aqui, eu tenho o agente da ação, introduzido pela preposição. O tempo que envelheceu a prataria. E ó, o verbo ficar. Voz passiva. Envelhecida. Quem? A prataria. A cantora vinha acompanhada de seus seguranças. Vinha acompanhada. Ó, olha a preposição aqui. Os seguranças acompanhavam a cantora. Agente da passiva. Ó a preposição de. Porque não é só por que acompanha. Pode ser preposição. Qual é a condição? O agente da passiva é introduzido por preposição. Qual preposição? Não tem regra. A preposição que couber. A cantora vinha acompanhada. Quem é ela? A cantora. Voz passiva. E aqui, ó, a torta tinha sido preparada por muita gente. Aí você tem, tinha sido preparada. Voz passiva, quem preparou? Muita gente. Ó a preposição. Agente da passiva. Ela, a torta, preparada. Voz passiva. Quer dizer o quê? Que isso aqui estava no tempo composto. A torta tinha sido preparada por muita gente. Muita gente tinha preparado a torta. Estava no tempo composto. Na voz passiva, o que é que eu acrescento? Acrescento ser aqui como verbo auxiliar. E aí fica a voz passiva. Mas eu tenho que enxergar. Se eu tiro, a torta tinha sido preparada. Beleza, eu só tirei quem de ação do foco ali da visão? Aquele que praticou a ação. Para a voz passiva, quem é o mais importante? Não é o agente, não é o agente da ação. O mais importante é o paciente da ação, aquele que sofre a ação. Ele não pode faltar. Agora, o agente da ação pode, nessas situações todas. Ó, batemos ali a tabela. Batemos a tabela. O que é que vem por aí? Os casos que você tem que tomar mais cuidado. Que são os casos dos verbos fama de vos, que eu vou falar já já, e das orações reduzidas. Porque até aqui foi muito fácil para você. Eu estou vendo sorriso estampado no seu rosto. De tipo, nossa, isso aí, eu estava precisando recuperar esse conteúdo, professora, que estava tudo aqui, ó. Enfim, vamos fazer um intervalo. Um abraço para o pessoal do online. Voltamos em alguns minutos, beleza?